Boa tarde, ouvintes da Local Mais. Estamos aqui na maior adrenalina. Eu não sei você, mas eu já fico nessa expectativa que chegue quarta-feira, 17 horas, para a gente ter esse encontro maravilhoso, podermos compartilhar, poder conversar com você. Aliás, falando em compartilhar, eu vou pedir para você, ouvinte, marcando, compartilhando com seus amigos. Hoje o tema é muito bom. Nós vamos falar sobre libertação, sobre cura da alma. Então você já aproveita, né? Já vai, enquanto a gente vai fazendo essa parte de introdução, você já vai então chamando aí teus amigos e dizendo para eles virem conosco. Bem, nossa semana não poderia ser melhor, não poderia ser mais poderosa. Por quê? Nós temos por costume fazer na nossa igreja o projeto de vida anual. Geralmente as igrejas fazem em dezembro, mas nós optamos por fazer em janeiro. E foi justamente agora esses dias, de domingo até terça-feira. E quem esteve conosco fazendo o nosso projeto de vida foi o pastor Gabriel Octávio. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse grande homem de Deus. Ele é um ex-cadeirante. Um jovem que até seus 18 anos estava preso a uma cadeira de rodas. O testemunho dele é extraordinário. Ele foi visitado no hospital por um anjo. Então é uma pessoa que se dedicou muitos anos ao conhecimento da palavra de Deus. É um homem que tu não cansa de ouvi-lo falar das coisas divinas, das verdades de Deus. Ele já leu a Bíblia 57 vezes. Eu fico maravilhada com isso, porque eu sou apaixonada pela palavra de Deus. E todos nós, aliás, deveríamos ser. E ele esteve conosco esses dias e foi um movimento espiritual muito grande. Nós tivemos cerca de 18 pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Tivemos no encerramento batismo nas águas e tivemos a oportunidade de ouvir uma palavra de construção espiritual positiva e transformadora. Mas o que me chamou a atenção foi a pregação de ontem à noite. Todas foram maravilhosas, todas foram inteligentíssimas, mas a de ontem, a respeito do arrebatamento, me arrebatou. Porque a gente aprende ao longo dos anos, a gente tem alguns conceitos e essa questão de escatologia sempre geram muitas dúvidas. Livro de Apocalipse mesmo, né? Tem algumas coisas que ficam meio que as pessoas dão interpretações diferentes. Então a gente vai ficando um pouco que na dúvida sobre isso. Mas ele esclareceu pontos interessantes e acima de tudo, ele também nos levou a uma reflexão sobre o estilo de vida que nós estamos vivendo. Porque a gente vai vivendo sempre, parece que a gente não vai morrer, né? Descomprometidamente, tudo, não. Mas há uma realidade espiritual iminente sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja precisa estar atenta a isso, a igreja precisa estar preparada, a igreja precisa estar purificada. E foi essa palavra depois, quando tivemos a hora do batismo, eu me emocionei muito. Por quê? Porque o batismo era uma coisa que a gente não tinha pensado, né? Mas foi uma coisa tão... foi acontecendo, foi tão lindo, que na hora do batismo, o moço que está com ele, o tangedor, como ele chama, Paulo Gustavo, tocou o hino quadrangular. Um hino que tem mais de 100 anos, que é o hino oficial da Igreja Quadrangular. Foi um momento também particularmente tremendo em todos os sentidos. Tu vê as pessoas descendo as águas do batismo, homens, mulheres, jovens, adolescentes se entregando a vida para Deus. Eu digo uma coisa para vocês, nunca, né, a gente já está há mais de 40 anos nessa caminhada, mas eu nunca quero perder essa sensibilidade, eu nunca quero perder essa alegria de ver uma pessoa se rendendo. Porque tudo que a gente faz tem um objetivo. E no dia do batismo,
se inicia esse grande objetivo. É o passo que a pessoa dá para dizer: eu quero Deus, eu quero caminhar com Deus. E quando uma pessoa é levada a isso, quando uma pessoa toma essa decisão, e eu até quero falar para você, ouvinte, que hoje está nos assistindo e ainda tem dúvidas: será que eu me batizo ou não? Se batize. Tenha uma nova vida com Deus. Tome essa decisão. Aliás, e a maior decisão que você pode tomar na sua vida é descer as águas do batismo, é dizer: eu quero viver uma nova vida com Deus. Porque até hoje você decidiu aquilo que você ia fazer. Você decidiu como você iria viver. Você quer fazer uma viagem, vou fazer. Não. Agora, quando você toma a decisão de servir a Deus, a partir de hoje, tudo que você for fazer, qualquer coisa que você for tomar uma decisão, você não vai estar sozinho mais. Você vai estar convidando Jesus, você estará consultando Deus se aquilo é uma coisa boa para você. As chances de você errar serão mínimas. Por quê? Porque quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da divina Trindade, vem morar dentro de você. Nós carregamos o Espírito Santo em nós. Ele sinaliza os caminhos que nós devemos tomar. Ele nos torna pessoas sensíveis espiritualmente. Ele nos cria um incômodo quando alguma coisa está errada. O Espírito Santo fala conosco e nos incomoda. Não tem uma coisa errada nisso. E nós vamos prontamente e já vamos corrigindo. Então foi tremendo, as pessoas puderam levar até o altar, apresentar projetos, e projetos é muito bom a gente ter, porque tu caminha em uma direção, tu não vai vivendo a vida de uma maneira solta por aí, de qualquer maneira, não. Esse ano eu quero alinhar os meus projetos com a vontade de Deus, eu quero viver, quero caminhar essa vereda, mas aprovada por Deus, que Ele esteja segurando nas minhas mãos, que eu possa caminhar com a certeza de que eu estou agradando o seu coração. Então o pastor Gabriel nos abençoou tremendamente. Ele é um homem que eu recomendo, ele é um missionário que eu super recomendo. Leve na sua igreja. Ele é um homem gentil, querido, usado por Deus e um grande profeta. Nós tivemos, inclusive, testemunhos de campanhas de projeto de vida que ele veio outrora aqui fazer, e nós abrimos o projeto de vida com o testemunho dele, né, de uma pessoa que esteve presente e pôde abrir o projeto de vida, o culto, dando esse testemunho. Então, nós cremos no sobrenatural de Deus, nós vivemos o sobrenatural de Deus, nós não somos seres apenas físicos, nós somos seres espirituais, e nós acreditamos um Deus e nós temos fé. Mas eu também queria salientar, todos os batismos são especiais, todos eles, né? A Beth é uma pessoa que a gente caminha. Eu e a Isabel, a gente caminha com a Beth e a gente ficou feliz, muito feliz por ela tomar a decisão. Não é fácil, porque às vezes você está muito ligado nas coisas ainda do mundo, muitas coisas que te prendem, outras pessoas da família, mas tu é sozinha na tua casa, tua fé, mas ela tomou essa decisão de descer as águas do batismo. Eu também fiquei muito feliz com o Vitor, filho do irmão Gilmar e da Deusa. Ele é da célula do Gere, né, do Zanini, da Natália. Foi um momento também que eu me emocionei demais, o batismo desse menino. Ele é um lindo, lindo mesmo. E o batismo da Laura e da Mel também. Ali não tem como, né? Não tem como, porque eu conheço a história delas desde bebezinho, acompanhei. Né? Hoje elas não têm mais a mãe delas aqui. Hoje a mãe, né, que cuida, que é a esposa hoje do Lúcio e a Josi, mas a mãe biológica já não está entre nós, né? E eu sei que ela queria muito que as meninas trilhassem o caminho de Deus. E ontem, na hora do batismo, eu lembrei muito disso, dessa história, dessa caminhada
que as meninas agora começam abraçada pela família Rosa, da pastora Jaqueline, pela Carol e pela Cátia, que é discipuladora, toda uma igreja da Coab que tem abraçado essas meninas, elas estão no Ministério de Dança. Eu estou muito feliz, gente. Olha, não tenho palavras que possa agradecer ao nosso Deus, agradecer a essa igreja, que é uma igreja muito amada e que dá valor para isso. Então, hoje nós estamos, né, em toda essa alegria desse mover do Espírito Santo, daquilo que o Senhor já fez e aquilo que o Senhor, Deus, ainda vai fazer nas nossas vidas. Mas hoje nós temos um convidado super especial e eu vou parar de falar porque vocês já estão nessa grande expectativa de ouvir, né, pastor Roberto Benítez, que eu tenho o privilégio de... é meu sobrinho, né? Meu sobrinho. É, na verdade, sobrinho do pastor Benítez, mas como sou esposa, já estou nessa família, então eu já adotei. Roberto, ele é como um filho na nossa família, na nossa casa. Ele tem muito inserido, tanto é que quando acontece a gente tirar um dia de férias, de folga, ele vai conosco, ele e sua esposa Andressa. E é ele que vai estar conosco. Ele tem um ministério muito voltado na área da libertação. Quem já teve a oportunidade de conhecer, de caminhar junto com ele, sabe que ele é uma bênção de Deus, ele é um presente de Deus para essa geração. Um homem que realmente Deus deu dons para ele. Então, eu vou deixar ele dar a saudação e depois nós vamos fazer umas perguntas. Você que está aí, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer uma pergunta para ele também. Pode se apresentar, pastor Roberto Benítez. Bem-vindo a esse espaço. Obrigado, pastora Nazaré, né? Tem que chamar assim, pela formalidade do momento. Quero agradecer, primeiro dando boa tarde a todos, a mesa que aqui nos acompanha, a todos vocês que estão acompanhando o programa. Dizer que para mim também é uma honra poder estar aqui falando um pouco das coisas de Deus, né? Daquilo que a gente tem dentro do nosso conhecimento, porque a palavra de Deus ela é muito mais ampla do que nós possamos imaginar. E esse tema que hoje nós vamos estar falando sobre libertação, é um tema assim que a gente vê que ele é muito controverso, né? Muitas pessoas acreditam e não acreditam ao mesmo tempo. Elas creem em Deus, mas não acreditam que o mal exista, que o mal possa aprender, que o mal possa fazer aquilo que ele faz. E nós estamos vivendo tempos em que a palavra de Deus nos apresenta tantas coisas, evidências do mal existente hoje na sociedade. Então, dentro do meu pouco conhecimento, quero estar hoje contribuindo com você, e quem sabe você que está aí nos ouvindo e nos vendo também, você possa também receber uma resposta, porque como é um assunto muito delicado, porque o mundo espiritual nós não vimos, nós não enxergamos, ele não é palpável, então ele é muito difícil de ser compreensivo, ainda mais numa sociedade que nós estamos vivendo, uma sociedade materialista, como essa de hoje, que podemos até dizer que estamos vivendo uma sociedade de Tomé, né? Só vendo para crer. Bem, vamos conhecer um pouquinho sobre você. As duas primeiras perguntas. Com qual idade você conheceu Jesus? Como é que foi assim a tua conversão? E automaticamente como foi o teu chamado para o ministério? Olha, pastor, começou o meu chamado em 85, quando eu me batizei nas águas, né? Aceitei Jesus, vi a necessidade, devido também ao que passava a minha família, né? Então a gente começou a ouvir a palavra de Deus, e isso a gente deve muito também à nossa avó, mãe do pastor Benítez, que faleceu, a mãe de minha mãe, que ela nos levava à igreja, nós tínhamos um conhecimento, mas como a grande maioria, a gente vai a Jesus infelizmente pela dor, né? E ali na dor a gente começa a descobrir que ele tem o bálsamo, e a gente começa a descobrir uma coisa tão importante, que é o amor que ele tem por nós. Com certeza, né? Foi ali que a gente começou, então, essa caminhada, o meu batismo, e aí a gente foi indo, e até chegarmos ao ponto, né, que chegamos em 96 ao ministério da Igreja Quadrangular, lá em Caxias do Sul, na primeira igreja,
igreja a qual a gente também tem um carinho muito grande, tem muitas histórias. A raiz da nossa família começa lá, né? Exatamente. O próprio pastor Benites, ele começou lá a história dele na primeira igreja de Caxias, né? E graças a Deus, eu também tenho a minha raiz lá da primeira igreja, né? Que é uma fonte inesgotável de grandes homens e mulheres de Deus que surgem daquela igreja. Amém. Quando você saiu de lá de Caxias, aí como é que ficou essa tua história ministerial, a cidade que você foi, os templos que você construiu? Olha, pastor, dizem, né, e a palavra também fala sobre isso, né, que o profeta não é honrado na sua terra. Mas, para a honra e glória do Senhor, né, eu tive uma excelente passagem por Caxias. Quando foi para mim passar ao ministério, eu fui muito também resoluto com relação a isso. E aí, na época, o meu superintendente, meu pastor Rui Barbosa, está hoje lá no Rio de Janeiro, ele me fez o convite. Não foi ele o primeiro, né? Mas quando eu comecei as primeiras caminhadas, muitos vinham até mim, diziam que eu seria um ministro, que eu seria um pastor, e vendo a dificuldade que todos nós sabemos a dificuldade que é o ministério, né? E a gente ouvindo muitas tudo aquilo que o tio passou, o meu irmão, o Renato, que foi um dos primeiros também da nossa família, o Rogério, foram antes de mim, né? Então foram assim, eu fiquei muito brigando com Deus, com o Espírito Santo, para não aceitar esse chamado. E para minha surpresa, né, quando o pastor Rui Barbosa me fez uma proposta, falou assim: olha, Roberto, quem sabe você vai para o ministério e vem trabalhar na obra, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo na tua vida. E eu disse: olha, pastor, não é esse o meu desejo seria ser alguém que pudesse contribuir muito com a obra de Deus aqui na igreja. E ele me fez uma proposta dizendo para mim: então vamos fazer o seguinte, temos um seminário em Belo Horizonte, seminário Labaredas de Fogo. Ele disse: vai comigo. Quando você voltar, se você disser para mim não, eu vou aceitar a tua resposta. E ele já sabia que Deus ia fazer comigo lá, né? Mas eu não sabia. E chegando no local, foram dias assim sobrenaturais, foram dias assim extraordinários. Foi assim algo tremendo que Deus fez lá. Quando encerrou, pelo menos a nossa participação, que tivemos que ir um pouquinho antes, porque fomos todos de ônibus, eu tive que ser carregado para dentro do ônibus. Você viveu uma experiência no seminário? No seminário, todos os dias. Como é que foi essa experiência? Eu via muito a palavra de Deus, a voz de Deus falando comigo. E quando cheguei lá, até inclusive, eu não me lembro o nome do preletor, mas ele era um príncipe que tinha vindo da África e ele estava ministrando naquele dia. E ele disse que naquele dia Deus estaria separando algumas pessoas. E eu também não sei como. Eu fui parar no altar. Estava lá no altar, na parte de cima. E quando cheguei lá, ele ministrou sobre algumas pessoas lá. E quando ele ministrou sobre a minha vida, eu praticamente fui arrebatado ali. E ali fiquei. E aí o pessoal sentiu minha falta no ônibus, voltaram. Quando foram ver, eu estava lá no altar. Me buscaram, me levaram para dentro do ônibus e eu fui me recuperar no meio da estrada. Então foi algo que já para mim ali já foi algo que aí eu não conseguia me conter. Foi muita emoção e também sentindo a presença de Deus. E aí quando eu comecei a voltar a mim, aí o pastor sentou do meu lado e disse: e aí, Roberto? E eu olhei para ele e disse: o senhor já sabia? O senhor já sabia? Ele disse: sim, eu sabia. E agora? Agora não tem mais, você sabe que eu não posso dizer não. E ali começou, né, a minha caminhada como pastor, né, na igreja. E aí na semana seguinte, ele me fez uma proposta
para trabalhar com ele como pastor auxiliar mesmo, efetivado, né? E outro desafio ele lançou para mim, né? Aí ele chegou assim: olha, Roberto, eu tenho um local, né, que esse local aqui ele é bem complicado, já tem algum tempo que a gente não tem resultados ali, e eu vou fazer a seguinte coisa com você: você vai para lá e em 30 dias, se você vier aqui e disser para mim, fecha o local, eu vou fechar. Aí eu olhei bem para ele assim: pastor, o senhor está analisando o que o senhor está fazendo comigo? Ele: o quê? O senhor está me colocando num local que o senhor está dizendo para mim que vai fechar. E a minha primeira obra que o senhor está me dando, o senhor está dizendo para mim que eu vou voltar e vou fechar. Ele: não, tu vai lá, vamos ver o que Deus vai fazer. E eu disse: tá bom, qual é o local? Aí a surpresa foi maior ainda, né? Aí ele me pediu para mim assumir a congregação do bairro Eusébio Beltrão de Queiroz, lá em Caxias do Sul, que é mais conhecido como a Zona do Cemitério. Na época era um lugar muito perigoso mesmo, acho que no estado era um dos locais mais perigosos, né? Essa vila. Ali havia uma pesquisa feita que aquele local ele só perdia em violência, naquela época só perdia em violência para a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Meu Deus. A polícia não entrava. Se entrasse, ela tinha que fazer cerco para poder entrar, né? Devido à violência que tinha no local, né? E aí, inclusive no primeiro dia que eu cheguei para ir na congregação, eu estava caminhando, mas eu estava, como todo bom pregador, né? Estava com uma gravata de terno e ainda por cima estava com uma maletinha, né, para carregar as coisas. Tinha alguns equipamentos que eu tinha que levar para a congregação, né? E para minha surpresa, quando eu estou entrando no bairro, aí um cidadão vem e coloca uma faca e anuncia o assalto. Foi bem recebido já na congregação. No local, né? E aí quando ele encostou a faca, eu olhei para ele assim e disse assim: você tem certeza que você está fazendo? Ele: sim, eu quero a tua pasta e a tua carteira. Eu disse: bom, a minha pasta pode ser que nós vamos ter que fazer um pouquinho mais de força, porque a minha pasta contém algo muito precioso dentro da minha pasta. E ele disse para mim assim: tu tem dinheiro aí? Isso é que eu quero. Não, eu tenho algo que vale muito mais que dinheiro dentro da minha pasta. E ele ficou olhando para mim assim: tu tá me tirando? Eu disse: não tô tirando você não. Você quer saber o que eu tenho ali? Sim, eu quero saber. Eu disse: eu tenho uma palavra de Deus. Eu sou o novo pastor da igrejinha ali, da Quadrangular. Naquele mesmo momento, aquele rapaz, ele pulou para trás, guardou a faca e ele disse para mim assim: por favor, pastor, não fala para minha mãe, porque a minha mãe vai nessa igreja. Oh, meu Deus. Não fala que eu tentei não fala que eu tentei lhe assaltar. Então foi muito Tinha alguém, né, que mandava no ladrão. Tinha alguém que tinha o chefe, né? Alguém tinha autoridade. Então coisa, foi né? inesquecível, né? A minha chegada já no local, e eu vi que tinha algo espiritual, tinha algo de Deus naquele momento, né? E fora tantas outras coisas que começaram a acontecer ali, que eu fiquei 3 anos e 7 meses naquele bairro, né? E pudemos sair de lá com aproximadamente 300 pessoas batizadas. Oh, glórias a Deus. Foi construído o templo nesse local, que as pessoas que se converteram, enfim. Pois é. Você viveu muitas experiências, eu imagino. Muitas experiências. Né? Lá foi, eu posso dizer assim, foi uma faculdade, né? Que Deus colocou e me mostrou naquele local. Então, quando nós começamos na casa de uma família, onde estava a igreja. A igreja ela já tinha, ela já estava num local inadequado. E aí, novamente, uma mãe, né, solicitou ao filho que ele
cedesse a garagem para que nós pudéssemos ter a igreja lá, e assim foi, mas nem os próprios donos da casa participavam. Nossa, eles hospedavam, mas não participavam, né? Isso. E aí começamos então o trabalho ali, só que aí existia uma rixa muito grande da família com outras famílias, então havia ali várias broncas, e aí eu não sabia por que também algumas pessoas não iam à igreja, né? E aí quando foi essa troca, essa mudança, né, eu substituí um pastor que até já o Senhor já o recolheu, pastor Flávio Pereira, que também é uma pessoa, ele que era o pastor ali, né? Amigo. Então o pastor daí, na época, ele era muito querido ali, né? E quando eu cheguei, aí o pessoal, aquela mãe, vós que tinham ali, olharam assim para minha aparência de menino, né? E imediatamente, não, nós não vamos lá para ouvir um menino nos ensinar o caminho de Deus. E aí, o primeiro culto, ou o segundo culto que eu fiz, né, foi o primeiro que foi quando a gente passou essa experiência, e o segundo culto só tinha eu e a diaconisa, que morava no bairro. Você e uma outra. A irmã Julieta, que é uma pessoa fora disso aí, que eu tenho um carinho muito grande por ela, pessoa que nos ajudou muito lá. E quando começamos lá, então, aí eu disse, irmã, o que houve? Cadê os irmãos? O que houve aqui, né? Aí ela disse, pastor, eu acho que eles não souberam. Eu disse, não, irmão, pode falar para mim, eu tenho maturidade para ouvir o que aconteceu, o que aconteceu realmente. Aí ela contou, né, que eles não iriam por causa disso. Eu disse, não, mas pode ficar tranquila que nós vamos até comprar um lugar aqui, vamos ter um templo aqui. E ela olhou para mim assim, que fé é essa, né, pastor? Então o senhor vai ter uma fé muito... Não, então tá, vamos. E começamos ali uma oração semanal, e na época eu trabalhava secularmente ainda, e começava eu saía do serviço e ia mais cedo para lá. Só que aí eu mudei toda a minha vestimenta também, me adequei ao local, à comunidade, né? Então aí quando eu cheguei lá, eu comecei a evangelizar os filhos das irmãs, porque havia muita drogadição, e até hoje é um lugar de muita drogadição, de muita criminalidade, né? Principalmente aos jovens, a juventude e às crianças. E aí começamos a fazer um trabalho daí para resgatar esses jovens, famílias, e assim começou o movimento ali, né? Pastor Roberto, nós vamos abrir aqui um espacinho para Isabel falar com os nossos ouvintes que estão aí, né, interagindo conosco. Ok. Bom, boa tarde a todos os ouvintes. Eu quero mandar agora um abraço para todos os ouvintes. Quero ler também umas mensagens aqui que o pessoal está deixando, né? Tem bastante mensagem, pode ler alguma só, para não tirar muito tempo. A Letícia Fagundes, que bom poder ouvir o pastor Roberto Benites, a Tatiane Benites também assistindo, mandando um abraço aqui pro pessoal da IEQ Neópolis, a Adriana Lima, Bênção de Deus, pedindo para o pessoal também assistir, incentivando os amigos dela a assistirem o programa. A Elina Salvador, Bênção de Deus. Tem aqui a Tatiane também, pedindo para o pessoal assistir o programa. Letícia Fagundes, de novo. Tem aqui meu amigo Maicon, desejando um bom programa para nós. A Fernanda Tatá. Ele me batizou, sou muito grata a ele. A pastora Andressa, a amiga querida. Elina, Salvador, pastor Roberto é um homem de Deus. A alegria dele é uma grande marca, glória a Deus. Patrícia Santos, rapaz, lembro do pastor em uma campanha na sede, a qual ele nos entregou uma tacinha, tenho até hoje. Acho que é projeto de vida, né? Eu acho que era Adriana Lima, pedindo para as amigas assistirem também, Deise Silveira. Grande pastor Roberto Benites, que bênção, escolheram um tema perfeito, libertação, vai falar com autoridade sobre este assunto, amém. Andressa Benites, orgulho da minha vida, meu esposo, grande
agradeço você por estar na minha vida, grande homem de Deus, o Maico, meu amigo também, Eliane Salvador, esses aqui já foram, né? Letícia Fagundes, a Nélia assistindo, Márcia Leite assistindo, Vanessa Oliveira, Benção, Pastor Roberto Benites. Amém, Letícia Fagundes. Sou grata a Deus por ter conhecido o Pastor Roberto. Muito boa audiência, né? Um beijão para todos vocês. Vamos continuar aqui, porque essa história aqui rende, história de testemunho, acrescenta fé nas nossas vidas. Muita fé. Então, o pastor Roberto estava falando do trabalho dele ali, desafiador na zona do cemitério, né? E chegou ali, apenas ficou uma diaconisa junto com ele, mas ele teve uma estratégia de Deus de alcançar os filhos das irmãs, que estavam vivendo uma situação de risco por causa das drogas, né? Vamos ouvi-lo então? E assim, ali nós começamos o trabalho, ficamos alguns meses ali, e depois nós conseguimos comprar um terreno, uma casa, que era dessa própria irmã, da irmã Julieta, né? Nós compramos a casa dela com o apoio da igreja sede, lá de Caxias do Sul, pastor Rui Barbosa, tá? E aí começamos. E bem na frente da casa dela existia a sede da escola de samba. Como é que era o nome da escola de samba? 15 de novembro, que está até hoje lá, né? Ela começou os trabalhos dela agora, recomeçou, tem uns 3, 4 anos atrás, recomeçaram novamente. E quando chegamos lá era muito forte a escola de samba. E eles faziam ensaios na frente da igreja. E um dia eles estavam fazendo ensaio lá, e eu estava pregando para os irmãos que estavam ali, e começamos a falar, só que aí o som muito alto, estava lá dentro. E eu disse para as irmãs, vocês fiquem aqui um pouquinho que eu vou lá fora, eu vou orar. Aí as irmãs, não, pastor, vão matar o senhor. Olha, irmãs, se me matarem, vocês sabem onde é que mora a minha mãe, avisem ela. Mas não chorem por mim, porque daí eu vou eu não sei nem se eu sou digno de morrer dessa forma, pregando o evangelho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu preciso ir lá. E comecei a orar. Entrei no meio das alas e comecei a orar. E aí começou aquele alvoroço todo. E quando eu cheguei na parte da bateria, comecei a orar e parou. Assim, daqui a pouco eu olhei assim, parou. E eu disse para todos eles, olha, a partir de hoje tem uma igreja ali. Eu quero pedir para vocês um pouco mais de respeito. Ô, coragem, só o Espírito Santo. Não estou conseguindo fazer ali o que eu preciso fazer. Vocês podem fazer todos os dias, mas vocês podem alterar um pouco o horário. E quando eu olho para alguns ali, a grande maioria deles estavam no chão. Oh, Deus, que glória! E aí, quando terminei, entrei para dentro da igreja. E aí terminou, encerrou, veio um que depois ele era participante, se tornou participante, hoje ele é pastor, né, da igreja também. Ele veio para mim e disse, pastor, o presidente da escola mandou dizer para o senhor que ele nunca mais vai fazer isso aí. O dia que tiver culto, o senhor pode ter certeza que ele vai fazer lá embaixo, vai fazer um ensaio, não faz mais aqui. Aí, quando o senhor os integrantes ficavam possuídos. Aí o senhor vai fazer aqui. Então foram tempos assim em Caxias, né, que Deus colocou muita coisa. Muitos deles se converteram, né? Isso. A grande maioria deles hoje são pastores, né? Já são pastores de igreja. E a escola também encerrou seus trabalhos também. A escola encerrou os trabalhos, porque aí se converteu o arranjador, o mestre sala, a passista, a chefe da ala das baianas, se converteu quem fazia toda a letra da escola. Também o compositor da escola. O compositor, né? Então, ficou a escola toda desfalcada. Toda desfalcada. Eles depois começaram um ministério, que eu me lembro que a gente chegou a trazê-los aqui, isso, né, com a batida e tudo, para evangelizar, foi né? Uma das primeiras, eu creio que até do estado, foi um dos primeiros grupos de pagode, ou de pagode gospel, né? Que começou. Que aí nós fazíamos, depois aí nós levávamos eles, daí o pastor Rui nos convidou para fazer os cursos da sexta-feira. Que aí na sexta-feira eu chegava pela manhã, então eu tinha culto de manhã, à tarde e à noite em Caxias. Então os cultos sempre cheios lá, por causa do trabalho da libertação que tinha. E o pessoal também um pouco da atração da escola de samba que fazia. Que já ia, dava um suporte. Vocês viram como é possível? Através da libertação, até uma escola de samba, né? Os integrantes foram se convertendo ao Senhor, né?
Quanto tempo? 3 anos e pouco lá? 3 anos e 7 meses eu fiquei em Caxias, né? Daí, quase 4 anos. Aí você já acompanhou daí a minha transferência para Tramandaí. Certo. Aí foi no ano de 2000. Aí fui para Tramandaí e assumi também lá a obra lá, né? A pedido da nossa liderança. E assumimos a obra. Também foi bem complicado lá. Você sabe um pouco da nossa história, né? Nós chegamos lá, nós compramos 2 terrenos, construímos um templo, e quando construímos o templo, fecharam. Ficamos 7 meses com a igreja fechada em Tramandaí, né? Lá nós também tivemos uma grande história lá, graças ao nosso Deus lá, para a honra e glória do nome dele. Nós tivemos lá praticamente 11 anos e 12 meses, construímos lá um templo que foi fechado com casa pastoral, e construímos daí, compramos depois 4 terrenos na avenida e construímos o templo, 2 templos ali também de novo, né? A capela que era de madeira, e depois o templo e depois o templo, fomos construindo o templo ao lado lá, para aproximadamente 600 pessoas sentadas, né? 7 meses foi um tempo que a igreja literalmente teve que sobreviver, porque eu me lembro, eu cheguei até nessa época, quando o templo estava fechado, né? A justiça fechou, né? Mas fechava por causa de barulho, essas coisas, sempre tinha alguém perseguindo, enfim. Mas a igreja ficou muito itinerante, a igreja se reunia na praça, se reunia na Câmara de Vereadores, foi bem, né? Foi. Mas depois Deus trouxe e foi maior, né? Porque aí pôde construir, etc. E tal. Eu lembrei de um fato, quando você é pastor em Tramandaí, porque essa família Benítez é uma família de muitos pastores, né? Além do... A gente fala que o original é o meu marido, né? O pastor Benítez, Luiz Antônio. É o patriarca, né, dessa família. E tem os sobrinhos que são... Tem o pastor Roberto, tem o pastor Rogério, tem o pastor Renato e o pastor Isabel. E um dia eu estava assistindo um dos cultos da igreja de Tramandaí, e eu observei uma coisa, eu quero que você fale sobre essa experiência que você teve. Eu estava observando que quando ele começava a orar, às vezes nem começava, as pessoas já manifestavam, né? Rolavam pelo chão, aquela coisa. E ele descia do altar e ia para o meio do povo orar pelas pessoas, e de repente ele levantava a mão assim, era como se ele pegasse alguma coisa no ar, e ele saía lutando com aquilo assim. E eu fiquei intrigada, porém não tive coragem de perguntar para ele. Aí eu falei com a minha sobrinha, pastora Isabel, tem uma igreja abençoadíssima em Caxias do Sul, e eu perguntei para ela. Todos os meus sobrinhos eu chamo de tios lindos, né? Eu falei, tia linda, me explica uma coisa que eu não entendo, eu não tinha coragem de perguntar pro Roberto. Por que quando, não são todas as vezes, mas observei algumas vezes, que quando ele vai pro meio do povo, ele pega uma coisa assim, ele começa meio que... Sei que ele é, começa a brigar com os demônios, começa, né, lutar com eles. Aí ela disse, pois é, eu também já vi que ele faz isso, né? Aí ela perguntou, como é que aconteceu, você teve uma visão de alguém te entregando uma espada, como foi, quando foi, como é que é essa coisa do sobrenatural, né? Isso já aconteceu, foi... Quando começou isso, foi já lá em Belo Horizonte, que quando aquele pastor ele ministrou, ele disse, olha, Deus vai entregar hoje aqui para algumas pessoas uma espada de fogo. Só que essa espada de fogo, ela vai ser para guerra, para lutas, e quem embanhar ela vai poder derrotar os demônios, vai poder lutar. E nunca se esqueça, é com o poder do sangue de Jesus, porque a libertação ela só se dá, até tenho aqui o versículo, que é o meu versículo chave, que eu caminho muito em cima disso, quando Jesus ele fala aos judeus que tinham se convertido ao cristianismo, né? E ele fala, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam, somos da descendência de Abraão,
e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não perdi aqui. É escravo do pecado. E o escravo não fica sempre na casa. O filho sim, fica sempre. Se pois o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então eu tenho comigo, forte, né? Porque essa palavra ela fala, né? Quando nós tomamos consciência de que nós temos um Deus, que Ele é poderoso, e que Ele nos dá todas as armas que nós precisamos para enfrentar as lutas que vêm. Tá? Porque se a gente for olhar, né? Tem muita gente que, do lado espiritual, que eles fazem trabalhos, fazem oferendas. Alguns chegam até a prática de mexer com pessoas que já partiram. Alguns fazem em beira de praia, em cruz, tantas outras formas que as pessoas materializam, né, o mundo espiritual. Por que nós não podemos? Podemos sim. Então o Senhor nos dá essa condição. E quando eu vejo sim que há uma libertação, que tem alguns casos que até o próprio Senhor Jesus ele explica, né, quando ele encontra aquele rapaz, aquele homem em Gadar, que ele andava pelos sepulcros, ele andava pelado, e a Bíblia fala que ele possuía uma legião. Ninguém podia conter ele, ninguém conseguia controlar ele. Mas quando o Senhor Jesus, ele se depara com o Senhor Jesus, ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Quando ele fala aquilo para o Senhor diz assim: retira-te dele. E ele diz: mas para onde eu vou? Eu preciso de um local. E ele se materializa numa manada de porcos e se joga precipício abaixo. Então toda vez, ou quando eu preciso que há um embate, que há alguma... Porque quando a pessoa ela fica nesse estado, ela perde 90% da consciência dela, das forças da consciência e do domínio do seu corpo. Então eu já vi muitas pessoas, né, de pouca estatura, né, derrubar pessoas com grande estatura, pessoas com um pouco mais de força corporal do que a pessoa. Então toda vez que eu me deparei com alguma situação assim, foi aí que eu utilizei e peço sempre a Deus essa espada. Eu peço: Senhor, eu preciso agora de Ti. Eu preciso que o Senhor me conceda essa arma espiritual para mim lutar aqui agora. Porque eu tenho comigo e eu nunca vi o Senhor Jesus ser envergonhado. Creio que você também nunca viu ele ser envergonhado. O nome dele tem poder. O nome dele tem poder. Então eu utilizo isso toda vez que eu vejo assim que... Porque nós somos seres humanos, você sabe disso, né, pastor? Nós somos seres humanos. Então muitas vezes a nossa fé, ela é provada, né? E há alguns momentos que a nossa fé ela precisa. Como Pedro, quando ele andou sobre as águas, mas quando ele sentiu o vento e as ondas bater nas suas pernas, ele afundou. Mas ele precisou do quê? Da mão do Senhor Jesus para trazer ele de volta. Então toda vez que a gente precisar do Senhor, você que está aí nos ouvindo, nos vendo pela web, quero dizer para você, toda vez que você precisar do Senhor Jesus, preste atenção, Ele sempre estará com você, Ele nunca vai te abandonar. E basta você pedir a arma certa, Ele vai te conceder a arma certa para você poder lutar. Porque o mundo espiritual, ele é, como eu acabei de falar no início, ele é muito mais difícil de compreendê-lo, porque nós não o vimos. Mas nós aqui agora estamos num ambiente que os anjos estão aqui. Amém, eu creio. Eu até queria fazer uma outra pergunta para você, que eu acho que vai ser tão interessante para os nossos ouvintes, tanto para aqueles que estão sofrendo com esse tipo de influência maligna na sua vida, como com aqueles que convivem com pessoas. Quais são os sinais assim que uma pessoa pode compreender? Não, eu estou sofrendo uma perseguição,
ou eu identificar na vida de uma pessoa quais são esses sinais, esses sintomas, como é que uma pessoa perturbada ela se comporta na família, no emprego, no trabalho, enfim. Porque é uma perturbação, né? Que precisa de uma ação de Deus para poder aquele espírito sair fora. Olha, pastora, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Que as pessoas hoje estão vivendo um tempo que querem as coisas imediatistas, né? Então, há alguns sintomas mais do corpo da pessoa, das necessidades das pessoas, mas nem tudo é normal. Hoje muitas pessoas, elas, eu estou passando isso, é normal, eu também estou, mas não é. Tem algumas coisas, como a senhora disse, alguns sintomas espirituais. Então, um deles, né, alguns deles que eu vou nominar aqui, né, quem sabe tem algumas pessoas que estão nos vendo e ouvindo, possam estar passando por isso. Exatamente. Muita dor de cabeça. Geralmente aqui na parte frontal e da nuca. Pessoas que têm, né, palpitação, o coração está sempre com um tipo de uma ansiedade, né? Pessoas que, né, alguns sintomas um pouco mais fortes, ouvindo vozes, pessoas que chamam, pessoas que muitas vezes não conseguem dormir porque à noite elas têm medo, porque elas veem vultos. Tem pesadelos ou insônias? Não seria pesadelos. Ela fica num momento em que ela acha que está dormindo, mas não está, porque ela desperta. Ela sente aquilo prendendo ela, né? Então, geralmente, são pessoas que fizeram algum pacto sem saber. Foram em algum lugar que diziam que era de Deus e não era, né? Chegaram lá, tomaram passe, geralmente coisas assim que a pessoa, porque quando ele vem, né, porque tem alguns, também tem duas linhas nisso. Uma pessoa que o mal vem que ela vai lá e busca, ela buscou com as próprias mãos aquilo, ela foi até aquele lugar, né, achando, buscando, porque o diabo, nosso inimigo da alma, a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele não vem para brincadeira. E ele não tem dó de ninguém. Ele não tem dó de criança, ele não tem dó de ninguém. Então quando ele vem, geralmente as pessoas foram buscar ele, porque foram em algum local, alguma coisa assim, e buscaram. E a segunda linha é quando uma pessoa é vítima disso, né? Que aí o mal perseguindo aquela pessoa. Então geralmente é pessoas que tem uma sensação de que tem sempre alguém te perseguindo, alguém que bate na porta, você vai ver, não é ninguém, né? Aparelhos de dentro de casa que ligam sozinhos, né? A pessoa que vive muito nervosa, está sempre irritada. Tá, era isso que eu ia perguntar, se essas perturbações elas alteram o temperamento ou o comportamento da pessoa. Porque daí esses comportamentos geralmente eles afastam pessoas. Então geralmente as pessoas que andam sozinhas, não conseguem manter um relacionamento, pessoas que não conseguem manter relacionamentos duradouros, né? Pessoas que não conseguem parar em emprego. Também são sintomas de que é uma disfunção. Pessoas também que não conseguem ter sucesso na sua vida profissional, né? Então há várias coisas, né? Eu até inclusive eu tenho um trabalho que eu faço, né? Trabalho, modo de se dizer, mas uma corrente de oração que eu faço contra a inveja. E é terrível, né? Quando eu faço esse movimento, até crianças são vítimas, né? Tem muitas crianças que são vítimas, jovens, pessoas são vítimas disso. Então, hoje, né, o mundo espiritual, né, nessa área espiritual, nem tudo é normal. Guarda isso, nem tudo é normal. O Senhor, ele tem o melhor dessa terra para nós. E a gente só tem que tomar posse disso. Era isso que eu ia lhe perguntar. Você tivesse dar um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, caminhos, né? Quais seriam esses conselhos que você poderia dar para essas pessoas? Olha, dentro da minha caminhada hoje, né?
eu como lido muito com libertação, tanto em Caxias como em Tramandaí. Me esqueci de mencionar Canoas também. Um abraço pessoal de Canoas também. Fui pastor ali também por 5 anos, quase 6 anos fui pastor ali. E uma das coisas que nessa minha caminhada, né, e até posso fazer propaganda da sua Bíblia aqui, não? Ah, sim, com vontade. Então, por favor, né? Essa Bíblia aqui é uma ferramenta, né, que só veio também, né, a Bíblia do estudo do discipulado, Bíblia da mentoria, da né? mentoria, ela só veio a agregar, né, porque eu via muitas pessoas que elas vinham, né, dentro das correntes semanais, sempre recorrente, né, a expulsação daquela pessoa, né, daquele espírito que estava ali, ele sempre voltava a aparecer. E aí, como você sabe, eu sou um pastor que eu visito muito, né, as ovelhas, eu gosto muito de estar visitando, de estar orando com as pessoas. Certo. Aí também, porque não adianta tu expulsar ali, porque ele corre para dentro da casa, geralmente ele vai para casa. Os demônios são territoriais, eles acham que podem ficar dentro das nossas casas mesmo. E aí, né, quando ocorria isso, precisa de um discipulado. E é por isso que esse versículo aqui é o chave. Quando a gente começa a conhecer verdadeiramente o Senhor, né? Quando a gente começa a conhecer Ele verdadeiramente. Então, a gente precisa, você que está aí, um conselho que eu te dou, procure um discipulador, procure alguém que te dê atenção. Caminhar junto, que né? caminhe junto com você. Né? Se puder, procure uma célula. Tá? Procure uma igreja, que alguém fale e essas coisas para você. E você vai ver a mudança que vai dar. Agora tem uma que eu sempre falo pro pessoal, né? Como eu gosto muito de brincar, né? Às vezes eu digo assim, eu sou a Ana Maria Braga Gospel, né? Como assim? Eu dou a receita, faço ela, passo até por debaixo da mesa e toco o sino. Agora, quem tá me vendo, faça. Faça igual. Tem que fazer aquilo que a gente diz. Às vezes a gente vai lá, a senhora sabe como é que é. A gente pega o povo, a gente às vezes até exagera, torna eles, né, um pouco baldoso, porque a gente quer carregar no colo, a gente quer ajudar. E muitas vezes a gente está até prejudicando. Nosso trabalho é ensinar o caminho. Agora a prática é da pessoa. Verdade. Bem, além, depois de Canoas, você foi para... Aí fomos para Charqueadas ainda. Temos as histórias. Um abraço também pessoal de Charqueadas. Foi um local também que... Quanto tempo ficaram ali? Fiquei 2 anos lá, né? Ficamos 2 anos, né? Quando a nossa liderança também entendeu que o nosso tempo em Canoas havia terminado, nós obedecemos ao nosso líder, né? Fomos muito felizes porque nós fomos abençoados. Todo lugar que eu fui, né? Inclusive quando foi para mim sair de Caxias, surgiu a oportunidade para mim ir para Tramandaí, e na época o pastor Reinaldo era o presidente da igreja, e ele tinha dito para mim, Roberto, vai, mas o pastor Rui Barbosa não tinha me liberado. E eu disse assim, pastor, eu não vou para lá sem primeiro o meu pastor me abençoar, porque se eu for para lá sem a bênção dele, vai dar tudo errado. Viver o princípio da honra, né? Viver o princípio, né? Quem vive é... Então, todos os locais que eu fui, eu sempre fui com a bênção, né? Então, chegamos em Charqueadas, pude ouvir também bonitas histórias, lindas histórias suas, do pastor Benítez, que também... É a primeira igreja no estado aqui, onde nasceu a Tati, o Tito, as Charqueadas. Olha aí, viu? Então, nós pudemos estar lá, fizemos parte também da história da igreja, né? Então, foram 2 anos maravilhosos. E aí também depois nós agora estamos construindo uma nova história aqui em Esteio. Quanto tempo vocês estão ali? Estamos há 1 ano e 6 meses. Já estamos ali. 1 ano e 6 meses estamos em Esteio. Fomos muito bem acolhidos por aquela igreja, pelo povo, pelos pastores da região, da cidade. E estamos já construindo uma nova história ali também, né? E estamos trabalhando, né? E esperamos que o Senhor ali nos agracie muito, com muitas almas, que é o nosso objetivo, né? Ganhar almas para o Senhor. Verdade, ótimo. Nós vamos falar, justamente, estamos falando em libertação, a obra de Deus na vida das pessoas, ela realmente é um processo, né? Os demônios vêm, eles não pedem licença para entrar na vida de uma pessoa e nem na casa de uma pessoa.
Ele pega qualquer brecha, é coisa que as pessoas estejam fora do propósito, fora da palavra de Deus, ele vai entrando, vai tomando conta. Mas aí vem um homem de Deus, uma mulher de Deus, exerce a autoridade no nome de Jesus e aquele demônio sai. Que ele se alimenta de pecados, de transgressões, o acesso dele através disso. E depois que ele sai, aquela casa fica limpa, Deus começa a ocupar, Jesus, ele é entronizado na vida da pessoa e ela precisa viver uma vida consistente na palavra de Deus. Esse é o grande segredo. Quero dizer para você, ouvinte, até hoje você come muitas vezes pela mão dos outros. Aprenda a comer pelas mãos de Deus. Aprenda a comer diariamente, se alimentar. Você não pode depender de apenas ouvir e abrir a Bíblia quando você vai no culto, na quarta-feira, na terça-feira, na quinta-feira ou no sábado, ou às vezes até no domingo. E se surgir um imprevisto, já vai para 15 dias, porque só vai no próximo domingo. Faz isso não. É uma vida espiritual fracassada. Deus tem nos dado graça de trabalharmos com a Bíblia da mentoria, que nos ensina, é uma Bíblia diferenciada, é uma Bíblia que vai ensinar você a ter um devocional consistente, vai ensinar você a ter um Timóteo, um discipulador, alguém que você faz prestação de contas, alguém com que você vai poder ser um amigo sincero, um amigo que você vai poder confiar, um amigo que não vai só passar a mão na sua cabeça quando ele precisar repreender você, demonstrar você tiver um coração humilde para ouvir e para aprender, isso vai acontecer. E fica aqui o nosso WhatsApp, você pode comentar conosco, não importa onde você estiver, a gente manda para você, tá? Vou deixar aí o nosso número. O código de área é 51. O nosso WhatsApp é 982 24 29 81. Repetindo, código de área 51 982 24 29 81. Faça a sua encomenda. Você que é pastor, programe para a sua igreja uma capacitação, porque essa Bíblia tem várias ferramentas. Não vamos ser assim, né? Que você vai pegar, não apenas ler. Mas aqui tem para pequenos grupos, além do discipulado em si, tem pequenos grupos, enfim, é uma Bíblia maravilhosa. Aí a gente está apaixonado pela palavra de Deus e pelas estratégias que elas vêm. Nós vamos encerrar o programa de hoje. O pastor Roberto vai dirigir uma oração abençoando você que está na sua casa. E eu vou pedir que você coloque a sua mão na região do seu coração. E se tiver um mal na tua vida, Deus vai te abençoar através dessa oração e você vai ser liberto em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, aonde estiver agora a minha voz, que entre agora também, Senhor Deus, os teus anjos, Pai. E que a bênção, Senhor Deus, entre agora, tome o ambiente. E que toda e qualquer força contrária à sua, Deus, comece a ser expelida agora pelo nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa essa pessoa, Senhor. Quem sabe está prisioneira de alguma circunstância, de alguma coisa, Deus. Estamos no primeiro mês do ano, Senhor, e eu quero pedir, Deus, que este ano seja um ano, Senhor meu Deus, de muitas bênçãos para esta pessoa, Senhor. Então agora, Deus, eu oro e abençoo a toda essa casa, família, em nome de Jesus. Amém. Prazer enorme, pastor Roberto, ter você Prazer foi aqui, meu. lindo. Quando ele estava falando, eu estava lembrando de tantas outras coisas, tantas histórias. A história ministerial desse homem é uma história riquíssima. É a primeira, mas não vai ser a última, porque tem muita coisa ainda que Deus tem para nos ensinar através da vida desse homem. Deus abençoe a igreja de Esteio, né? Tem muitas amigas lá, bem preciosas, de Semara, né? Eu te amo, viu? Você é uma pessoa muito preciosa. E até quarta-feira que vem, 17 horas, nós aqui. Deus abençoe. Fique com Deus. Eu queria convidar todos a compartilhar esse vídeo, né?
Exatamente. o programa de hoje, para que essa mensagem chegue mais rápido aos corações dos ouvintes. E agradecer o pastor Roberto que está aqui. Obrigado. Deus abençoe a Deus todos. abençoe vocês.